Glória a Deus. Você já declarou isso, meu irmão? Eu sou teu. Abra os meus olhos. Cantamos, né, irmãos? Esse é melhor? Glória a Deus. Amém. Você declarou isso, de fato? Seu coração, sua alma, seu sentimento profundo da sua alma, do seu coração. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente canta e não prestamos atenção às vezes. Não estou dizendo que você fez isso hoje, mas acontece isso comigo, acontece com a gente. Às vezes cantamos e depois a gente já passa a refletir naquilo que cantamos. E como é maravilhoso isso, né, irmãos? Nós podemos não só declarar, mas saber, sentir isso. Somos do Senhor. Somos do Senhor. E queremos que o Senhor abra, de fato, os nossos olhos. O meu desejo é esse, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abra mais e mais os nossos olhos para vermos a glória do Senhor, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua presença, Senhor. Podemos nos reunir, ó Deus, como igreja, povo do Senhor, povo santo, não porque é perfeito, mas porque é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E podemos Te adorar, Senhor, Te servir, Te engrandecer, expressar a Ti, ó Deus, todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Declarar a Ti, ó Deus, o quanto nós Te amamos, Senhor, e o Senhor sabe que é verdade. Tu sondas e esquadrinhas os nossos corações. Senhor, enche-nos da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Ó Deus, continua falando conosco, ó Deus, assim como o Senhor já o tem feito, através desses cânticos do louvor, da oração que já fizemos, das leituras da Tua palavra que já fizemos. O Senhor já tem falado ao nosso coração. Ó Deus, fala ainda mais, um pouco mais, Senhor. Que sejamos quebrantados, transformados, renovados, avivados, curados, Senhor. Ó Deus bendito, faz isto, ó Deus, em mim, faz isto, ó Deus, no meio do Teu povo, Pai, em cada vida aqui, aqueles que nos acompanham, ó Deus, impossibilitados de estarem aqui, nos seus lares, quem sabe no leito, quem sabe em viagem, ou até mesmo distantes, ó Deus, outras cidades, estados e até país, ó Deus, fala com eles também, ministra no profundo da alma, e que sejamos transformados, ó Deus, um pouco mais, Senhor, para que o mundo, de fato, ó Deus, possa ser transformado para a glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado por esses momentos aqui. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Apóstolo Paulo, capítulo de número 28, essa experiência gloriosa na vida do apóstolo Paulo. Eu gostaria que depois você, com calma, hoje ainda, quem sabe, depois que você chegar em casa, você pegasse e lesse para você entender, de fato, tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou aqui, capítulo 21 para frente, nessa sua viagem, desde Jerusalém, e nós vamos ver aqui o texto, quando ele tem que ir para Roma. Mas acontece algumas coisas em todo esse trajeto, em toda essa viagem, em tudo o que passou na vida do Paulo. Eu queria ler com os irmãos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, do versículos 1 ao 6. Todos acharam? Ou melhor, está para acompanhar ele, né? Diz assim a palavra, irmãos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Irmãos, eu queria pedir a alguém, por favor, diácono, não sei,
Se não desligar isso aqui, eu vou acender uma fogueira aqui agora. Eu estou congelando aqui. Está gelado nas minhas costas. E a palavra de Deus é essa mesmo, irmãos. Eu queria que você acendesse uma fogueira hoje. Acendesse fogo. Melhorou. Obrigado. Puxa. Estava congelando aqui as minhas costas. Precisamos acender fogueira. Eu gosto de pregar essa mensagem aqui no inverno. Esquentou um pouquinho hoje. De manhã, o Ronaldo queria que a gente fizesse a classe ali, né? Solzinho que estava batendo ali, que estava um pouquinho fresquinho. E eu queria compartilhar com os irmãos, baseado nesse texto, sobre isso. A necessidade, irmãos, de acendermos fogo, acendermos fogueira, buscarmos nos aquecer. A palavra de Deus aqui, irmãos, nós vemos que Paulo vai dar numa ilha chamada Malta. E é interessante que Malta, na língua dos fenícios, justamente esse povo, nessa época vivendo na ilha de Malta, significa lugar de refúgio. Tremendo isso, né, irmãos? De manhã eu fiz menção disso que eu estaria pregando hoje à noite, por causa dos sofrimentos, e estamos estudando sobre isso. E eu falava que Paulo, ele começa a pregar o evangelho, irmãos, homem de Deus, Paulo, convertido, transformado agora, fazendo o bem, irmãos, falando do amor, da palavra de Deus. E ele é perseguido, ele é preso, queriam açoitá-lo, depois queriam matá-lo. Só não aconteceu porque tinha amigos que puderam ajudá-lo. O sobrinho intercedeu também porque havia uma armadilha para matá-lo em algum momento. Queriam açoitá-lo, descobriram que era homem romano, e ele teve regalias por causa disso, por causa das autoridades romanas. Então, decidiram levá-lo para Roma, uma grande viagem. E ele começa esse trajeto. E é interessante que eu falava com os irmãos, Paulo começa falando do amor de Deus, pregando a palavra, ele é perseguido por isso, fazendo bem. Você já viu alguém falando isso? Meu Deus, eu só faço bem, Neto. Eu só ajudo as pessoas. Eu procuro levar o amor, aquilo que é bom. Por que eu passo por isso? Não é assim? Paulo estava passando por isso, e se não bastasse isso, ele agora tem que ir para Roma. E é interessante, irmãos, que no capítulo de número 23, se você quiser voltar um pouquinho, no capítulo 23, o Senhor fala isso com ele. Capítulo 23, do versículo de número 11. Né? Olha só. Atos, capítulo 23, versículo de número 11. Diz assim: na noite seguinte, Paulo estava sendo detido, preso, levado ao sinédrio, e aí agora à noite, só Deus sabe o sentimento que passava no coração dele, mas no versículo 11 diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. No capítulo 23 mesmo, vocês vão ver aqui a cilada, a tentativa de tirar a vida dele, ele é livrado da morte, e aí ele passa por algumas situações de algumas autoridades, e agora ele é direcionado para viajar para a Itália. E ele tem que ir de navio, e começa então a viagem dele de navio. Ele faz um trajeto, depois ele pega um outro navio. Quando ele vai pegar esse segundo navio, e eles começam a viagem, eles param em um determinado lugar, o tempo não estava bom, Paulo, orientado pelo Senhor, diz assim: não é bom que a gente continue a viagem, é bom a gente esperar. Por um acaso o capitão do navio ia ouvir um simples Paulo, missionário? Vai dar ouvido a um pastor, se ele não entende nada disso? Vai dar ouvido a um prisioneiro? O comandante e o pessoal não deu ouvido e seguiram viagem. Começou a tempestade. Eles ficaram, irmãos, mais de 15 dias. A viagem foi muito mais do que isso no mar. Mas só 15 dias, diz o texto, foi sendo jogado de um lado para o outro sem poder controlar. 15 dias. 14, diz o texto, eles já não se alimentavam. Deve ser por causa do enjoo, não dava para cozinhar, devido ao sacode,
Alguns, em determinado momento, queriam pular do navio. Paulo diz assim: é melhor que não façam isso, porque o Senhor falou comigo. Está aí no capítulo 27. Capítulo 27, versículo 2. Já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E aí, Paulo fala assim: olha, é melhor vocês não fazerem isso, porque não há garantia. Se vocês quiserem sobreviver, o Senhor falou comigo, tem que ficar no barco. E eles atenderam, acabaram ficando. Só que vai ter que dar uma ilha. E eles tentaram até chegar com esse barco. Eu falo barco, tem hora que falo navio, irmãos, porque eram 267 ou 277 pessoas dentro do navio. Havia um comando, havia os presos também, não só Paulo estava preso, mas haviam outros presos ali. E havia outras pessoas viajando, 276 pessoas. E Paulo fala: olha, ninguém vai se perder se ficar no barco. E eles tentaram chegar num determinado lugar, onde havia um lugar seguro. Não conseguiram. O barco ficou sendo jogado para um lado e para o outro. Até que o barco está indo a pique, vai quebrar tudo. Eles jogaram tudo fora, até a alimentação, para tentar sobreviver. Jogaram tudo. Até alguns apetrechos que eram necessários para a embarcação. Eles jogaram fora para tentar sobreviver. Não deu jeito. Até o ponto que agora o barco ia quebrar. O comando queria matar os escravos, os presos. Mas um dos comandantes gostava de Paulo. E ele então impediu, porque senão Paulo também seria morto. Paulo era um preso. E aí ninguém foi morto. E foi dada a liberdade, então, quando o barco se quebra todo, e é dado uma liberação dizendo assim: salve-se quem puder. Quem sabe nadar, dá um jeito. Pegue nos destroços, madeira, pé, pau, e você vai chegar na ilha. E foi o que aconteceu. E ninguém morreu. Mas o barco quebrou todo, e eles foram parar nesta ilha. Ilha de Malta, lugar de refúgio. Irmãos, eu estou falando desses detalhes, depois eu convidei os irmãos já a lerem. Depois você lê com calma, desde o capítulo 21. E aí agora, quando ele chega nessa ilha, os irmãos puderam ver o texto que nós lemos. Eles vão dar numa ilha. Era frio, era inverno. O texto diz que eles ficaram 3 meses na ilha de Malta. 3 meses, por causa do intenso frio. E o mar, que estava difícil. 3 meses. Mas aquilo que temos aprendido, irmãos, há um propósito em todas as coisas. Deus, o Senhor, converteu Paulo. Aquele que era perseguidor, passa agora a seguir o Evangelho e passa a ser perseguido. E o Senhor o está usando. Deus o chamou para o ministério. Irmãos, todos aqueles que são convertidos, assim como eu e você que estamos aqui, você que está me ouvindo, todos aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus e creram no Evangelho e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e foram salvos, transformados pelo amor de Deus, você está no propósito do Senhor. E se você está vivo, Deus tem algo para você e através de você. Não importa o que esteja acontecendo. E às vezes é necessário que aconteça. Às vezes situações complicadas são necessárias. Paulo precisou ser preso. Como que Paulo ia fazer uma viagem dessa? E o dinheiro? E a passagem? Ele foi de graça, irmãos. E com escolta. Entenderam? Preso. Mas foi de graça. E com escolta. Foi levado. Paulo, tenha coragem. Assim como você está pregando e testemunhando aqui em Jerusalém, é necessário que você vá fazer isso em Roma. E eu vou te levar para lá. Talvez ele poderia ter pensado em outras situações, mas como é que eu vou? Ele já sabia, ele ia ser levado para ser julgado lá. E ele é levado para lá, e ele chega lá. Aqui nós estamos ainda no caminho, Paulo não chegou. Mas nós precisamos entender, irmãos, que havia um propósito, um plano na vida de Paulo. Mas olha só o que Deus faz, irmão. No momento de tribulação, de luta, de sofrimento, Deus tem sempre um lugar de refúgio. O Senhor nos dá refrigério. Não tem momentos assim?
Deus dá um alívio. Ele cuida de nós, irmãos. E Ele está nos conduzindo em todas as coisas. E eu vejo aqui, irmãos, o amor tremendo por esses fenícios, por esses chamados aqui de bárbaros, porque os romanos chamavam de bárbaros. Bárbaros aqui não é esses filmes que a gente vê de gente malvada, não. Bárbaros aqui significavam aqueles que não falavam a língua grega, aqueles que não eram romanos, eram tidos como bárbaros. Tanto é que estes mesmos bárbaros, quando recebem esses homens, 276 pessoas, ou 266, depois você confere. A palavra de Deus diz que eles recebem com singeleza, com carinho, com cuidado, e por causa do frio intenso, eles ainda fazem uma fogueira para aquecê-los. Eles recebem todo o cuidado, a alimentação. E nós não lemos os outros versículos seguintes, que mostra, do versículo 7, 8 e 9, que nesta ilha, Paulo é usado para curar. Tudo indica o responsável, o comandante da região. Ele estava com desinteria, sofrendo, passando mal. Paulo ministra sobre ele e ele é curado. Por causa disso, trouxeram mais pessoas e foram curadas. Era um povo que adorava outros deuses, irmãos, mas foram convertidos, alcançados pelo amor de Deus. 3 meses eles ficaram nesta ilha e Paulo pregou o evangelho. Mas eu fico vendo aqui, irmãos, o amor de Deus por esse povo. O Senhor faz uma tempestade, um navio naufragar. A princípio, Paulo ser preso, Lucas estava com ele, doutor Lucas, quem escreveu aqui, para que eles agora fossem para Roma. Mas antes, há um povo que eu quero alcançar. Há um homem sofrendo. Há pessoas que sofrem e precisam ser curadas. Deus leva para essa ilha. Os irmãos percebem o amor de Deus e o cuidado? Faz acontecer isso tudo. E por que eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja passando por um ano difícil, complicado, está desanimado, como já foi orado aqui, triste, pensando em desistir, parar. Eu queria te lembrar que Deus tem um propósito nisso. Deus quer te usar, quem sabe, nisso, através disso, desta situação. Você não entendeu ainda, mas é preciso que você continue confiando no Senhor. O Senhor é contigo. É possível que tem vidas que precisam serem libertas, salvas, conhecer o amor de Deus que você já conhece. Você já tem lugar de refúgio, você já tem lugar de socorro, você já tem onde recorrer. Talvez essas pessoas que você vai ter contato ou já está tendo com este seu sofrimento, com esta sua luta, com esse seu problema, estão esperando você falar do amor de Jesus e ministrar cura, quem sabe, sobre elas. E foi isso que Paulo fez aqui na ilha de Malta. Um lugar em que o Senhor trouxe para a vida desta embarcação como refúgio, um lugar de socorro. Foram bem cuidados, bem tratados, alimentados, aquecidos, e ficaram ali, irmãos. E foi providenciado depois um outro navio, e eles viajaram com tudo que eles precisaram, porque eles perderam tudo no naufrágio. Mas agora ali na ilha, eles providenciaram tudo para esse povo agora, junto com Paulo, continuar a viagem. Que se você for continuar lendo, ainda não continuou sendo fácil. Mas ele chega em Roma. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é essa experiência na ilha de Malta. E a importância, a necessidade, irmãos, de entendermos que há um propósito. Nós cansamos de ouvir isso, né, irmãos? Mas é preciso a gente assimilar isso, de verdade. Nós não podemos, às vezes, irmãos, cantar louvores como esses, declarar para o Senhor tudo isso que declaramos, ler textos que já lemos, ouvir, quem sabe, a palavra de Deus, declararmos aqui, levantarmos as mãos ao Senhor, dizendo que o amamos, que somos dele, que ele é conosco, que nós confiamos e queremos te adorar, e sabemos que vamos para o céu, e depois saímos por esse portão, e na semana ou em casa mesmo, a gente já ficar chateado, triste, revoltado, ou às vezes com preocupação, com medos, que não deveria caber mais. Porque nós acabamos de declarar aqui tantas coisas, e ainda vamos ouvir ainda algumas aqui. Nós precisamos assimilar, irmãos, isso no nosso coração, na nossa alma.
Deixar de fato que Deus fale no nosso coração. De verdade. O Espírito de Deus habita em nós. E o meu desejo aqui, como eu já disse no princípio, irmãos, é que o nosso coração saia daqui aquecido. Mas que a gente saia daqui decidido, irmãos, encorajado a acender fogo. Acender fogo, irmãos. Acender uma fogueira. Não permitir que o frio nos pare. Não é assim que acontece no frio. No frio a gente quer ficar encolhido. No frio a gente quer ficar debaixo da coberta. Há pessoas que morrem por causa do frio. Porque o frio é intenso e ele vai acomodando, ele vai encolhendo, ele vai encolhendo, ele vai parando, ele para. E alguns vão a óbito. Não é assim, irmãos? Com frios intensos, não de Volta Redonda. O frio de Volta Redonda é delícia. Vocês têm que ir para a minha terra para ver o que é frio. Que nem eu vou mais para lá no inverno. Nós precisamos não permitir, irmãos, que o frio nos encolha, nos enfraqueça. Precisamos acender fogueira. Nós todos, irmãos, podemos ficar frio, irmãos. Esfriarmos na fé, no amor. O mundo ele já é frio, irmãos. Por si só. A gente saindo daqui, a tendência é nos esfriarem. Que isso? Você acredita? Você acredita nisso? Que isso? Vai dar certo? Que isso? Você confia nisso? Que isso? Não é assim que a gente ouve lá fora? Se a gente não tiver fortalecido, irmãos. Então o meu convite nesta noite é que você se aqueça, que você acenda uma fogueira, que você acenda fogo, para que você não fique frio. E isso acontece até com as boas pessoas, com os que amam a Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, até mesmo dos escolhidos. Quantas vezes nós oramos assim: Senhor, aumenta esse amor aí, me ajuda. Ou você nunca orou assim? Senhor, não permita que o amor em mim esfrie. Nós somos tentados, irmãos, a ficarmos frios, e o mundo faz isso. O pecado faz isso. O pecado nos afasta do Senhor. Nós vamos nos distanciando. Muitas pessoas pensam em voltar para Deus, mas só depois que corrigir o erro. Muitas pessoas pensam em voltar para a igreja, mas só depois que conseguir resolver algumas coisas. Não, meu irmão, você precisa voltar antes. O Senhor vai te ajudar a resolver isso daí, a colocar as coisas em ordem. Porque o pecado, irmãos, faz com que a gente esfrie. Nós nos tornamos indiferentes, nós nos acomodamos. Nós vamos, quem sabe, achando que isso não é tão pecado mais. Não é tão pecado mais. Todo mundo já acostumou. Hoje os jovens fazem sexo antes do casamento e é normal. Os namorados com namorada fazem sexo e acham que o casamento conserta, que o casamento perdoa. Ficou normal. Nem os pais exortam mais, nem os pais corrigem mais. As pessoas fazem sexo sem ser casados. E aqueles que são separados fazem sexo sem ser casados. E ainda continuam pecando. Já sabem o que é, já fazem, e agora separaram, divorciaram, ficaram viúvos, e aí acham que podem fazer, porque já conhecem. É pecado. As coisas ficaram normais. Hoje as igrejas não falam mais que é pecado. Não se prega mais em Cantares, que Cantares ensina sobre a vida santa e você se guardar sexualmente para o seu e para a sua. Não se prega mais isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. E muitos dos nossos jovens adolescentes pecam porque não sabem, porque não aprenderam que as Escrituras ensinam a importância da castidade, de não se relacionar sexualmente a não ser com aquele que será, ou melhor, depois que ele é, né? Seu marido e sua esposa. O que você está falando, Ivo? 24 de julho de 2022, você ainda prega isso, Ivo? Espero que não seja aqui que eu ouça isso, mas em alguns lugares já ouço. Não se prega mais isso. O pecado ficou normal, irmãos. É natural. As pessoas vivem em pecado e ficam assim. Por quê? Porque se esfriaram.
por algum motivo decepcionaram, se afastaram, estão distantes e estão frios. As estações frias chegam, irmãos, e podem congelar. Pastores esfriam, presbíteros esfriam. Nós corremos o risco, irmãos, líderes da igreja, nos acomodarmos e liderarmos automaticamente, porque já estamos acostumados e, afinal de contas, é isso que tem que fazer mesmo, mas sem amor e sem temor ao Senhor. É a liderança. Pastores e presbíteros também podem se esfriar na fé. Nós precisamos tomar cuidado com as influências lá fora, irmãos. Como eu estou dizendo, o modernismo, o pensamento, né, moderno, o mundanismo, até mesmo a crise financeira, a violência, a falta de oração. Talvez você já não ora mais como antes. E aí você vai ficando frio. E por isso, irmãos, nós precisamos procurar meios para nos aquecermos. E a palavra de Deus, por exemplo, é um dos meios. Lá no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, a palavra de Deus é assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus aquece o nosso coração. A palavra de Deus é viva para quem está em Cristo, porque os vivos é que são aquecidos. Os mortos precisam ser convertidos ainda. Este livro aqui, irmãos, é um livro qualquer para quem ainda não nasceu de novo e não está em Cristo. Mas para mim e para você é a palavra de Deus. E quando eu a leio, quando eu medito nela, quando um pastor está pregando, um presbítero, um irmão qualquer membro da igreja, é Deus falando com você. Porque é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz. E ela é viva e eficaz para aqueles que estão em Cristo. Nós somos transformados, irmãos. Eu acho tremendo. Mesmo que às vezes você não entenda, mesmo que muitas vezes você lê e parece que não percebe nada, mas os princípios de Deus, a palavra vai entrando na nossa alma, no nosso coração, irmãos. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, diz a palavra, até chegarmos a sermos dia perfeito. A palavra de Deus nos diz isso em Provérbios. Mas nós precisamos buscar na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, leia a palavra, ouça a palavra, ela aquece o nosso coração. A oração, irmãos, aquece o nosso coração. Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz que sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Nós temos que pôr lenha na fogueira. O fogo já foi aceso, quem sabe, na sua vida. O Espírito Santo de Deus que habita em você já é fogo em você. Mas a gente precisa alimentar a fogueira. E nós fazemos isso, irmãos, com a palavra, com a oração, com a meditação nas Escrituras, com a comunhão com o Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, diz assim: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqueles dois caminhos de Emaús não reconheceram a Jesus ressurreto, mas quando Jesus começa a explicar para eles as Escrituras, o coração deles são aquecidos. Lá no livro de Salmos, Salmo número 39, versículo 3 diz: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Irmãos, nossos corações precisam aquecer, irmãos, quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente ora, quando a gente ouve, por exemplo, uns cânticos como esse, que fala no nosso coração, na nossa alma. O nosso coração precisa ser aquecido. A comunhão, irmãos, com os crentes. Eu acho tremendo esse texto, Malaquias capítulo 3. Irmãos, Deus ouve as nossas conversas. Quando os crentes, os irmãos conversam uns com os outros. A gente precisava até vigiar nossas conversas. Porque a gente pensa que A, B, C, D, alguém não está ouvindo, né, irmãos? Mas o Senhor está. A Bíblia diz que Deus ouve e está atento às conversas dos crentes, daqueles que são do Senhor. Olha só o versículo 16 do capítulo 3.
Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Maravilhoso, né, irmãos? Quando nós meditamos, quando nós lemos, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, quando nós partilhamos nossas dificuldades, falhas, necessidades, bênçãos, compartilhamos nossas alegrias. Quando estamos juntos, nosso coração é aquecido, irmãos. E nós precisamos buscar esses meios para nos aquecermos. Agora, irmãos, acontece algo interessante neste episódio na vida do apóstolo Paulo, no capítulo 28, nos últimos versículos aqui que nós lemos, do versículo 1 ao 6, é que a palavra diz que quando eles chegam na ilha, os bárbaros os receberam com singeleza de coração, com carinho, com todo o cuidado. Bênção, né, irmãos? E olha que eram estranhos. Bênção quando você chega em algum lugar e você é bem recebido, né? Principalmente quando você não conhece ninguém. E crente é uma bênção, não é não? Você pode ir para qualquer lugar nesse mundo, meu irmão. Qualquer lugar, às vezes até sem saber a língua. Mas você chegou naquele lugar, está perdido, inseguro, não sabe nem o que fazer nem para onde vai. Mas de repente você encontra alguém e o primeiro que você vai pedir informação, você percebe que ele é crente. Você se sente em casa, não sente? O cara está falando uma língua que você nem entende. Mas você entendeu e percebeu que ele está em Cristo, você não faz. Faz ou não faz? Faz. Você já se sente seguro. Agora, nos chama a atenção aqui, irmãos, o texto, é que diz que, primeiro, o fogo precisa ser aceso, irmãos. Mesmo em dificuldade, fogo precisa ser aceso. Mesmo em dificuldade. É por isso que a gente aprende, né, irmãos? Lutando, sofrendo, triste, seja lá o que for, procure aquecer. E o aquecimento que eu estou falando na palavra, na oração, na comunhão, na meditação. Procure aquecer o seu coração em Cristo. E a gente precisa acender fogueira, irmãos. Mesmo no momento difícil. A madeira era molhada, irmãos. Era difícil acender fogo. Eles estavam todos molhados. Haviam naufragado. Eles estavam com frio. Precisavam ser aquecidos. Só que aconteceu algo aqui, irmãos, interessante. O fogo que nós precisamos, irmãos, não pode ser aceso pelos bárbaros. Nós é que devemos acender o fogo para eles. O fogo vem do alto, irmãos. Este fogo que eu estou falando aqui, irmãos, que eu e você precisamos, vem do alto, vem de Deus. E aqueles que estão no mundo, que não estão em Cristo, eles não têm o fogo que você precisa. Nós deveríamos acender fogo. Já percebeu aqueles momentos? Já aconteceu comigo, irmãos? Uma época, eu chateado, triste, chateado, sofrendo, irmãos. E de repente eu encontrei um homem que estava embriagado na rua. Embriagado. E eu comecei a conversar com ele. E ele percebeu que eu estava triste, percebeu que eu estava chateado, percebeu que eu estava revoltado. E este homem, bêbado, que não conhecia Jesus, ele falou: que isso, irmão, que isso, mas confia, cara, você precisa ficar firme. Eu recebi aquilo, irmãos, e glória a Deus. Mas depois eu fiquei pensando, não devem ser os bárbaros, embora Deus use os bárbaros. Deus usa os homens e pessoas que às vezes não conhecem Jesus, vivem uma religião qualquer, e às vezes eles até falam de Deus e de um Deus que eles não conhecem, e às vezes eles é que estão nos orientando, eles é que estão nos aconselhando, eles é que estão trazendo uma palavra de ânimo e de encorajamento. Deveríamos nós, irmãos, acendermos o fogo, porque o fogo vem do Senhor, irmãos. E isso me faz lembrar do episódio, por exemplo, a Nadab e Abiú, não é? Foram fazer sacrifício,
entrar lá no tabernáculo, e a Bíblia diz que eles levaram fogo estranho. O capítulo 6 de Levítico, versículo 12 e 13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E o Senhor providencia através de Arão e de Moisés que o fogo do altar permanecesse aceso. Mas é interessante que quando tudo estava pronto, o tabernáculo, o altar, a arca da aliança, tudo pronto, os apetrechos todinho, tudo, quando eles prepararam tudo, o fogo primeiro, não foram os homens que acenderam, foi o Senhor que acendeu o fogo. E quando os sacerdotes entravam para acender lá o fogo era do altar. E esses dois meninos, no capítulo 10 de Levítico, diz que eles foram e levaram fogo estranho. Alguns dizem que eles tinham bebido muito vinho, eles estavam bêbados quando eles entraram. Alguns dizem, alguns historiadores, que o fogo estranho é porque eles entraram no tabernáculo, eles entraram bêbados. E a Bíblia diz que eles tinham que consagrar antes, havia uma escala, e eles tinham que estar santificados antes de entrar. Não se relacionavam sexualmente. Alguns tinham medo até de dormir, para não sonhar bobagem e pecar, quando era a véspera de entrar lá. E eles entraram bêbados, alguns dizem, mas eu creio que essa primeira que eu falei é a que mais se encaixa. Eles levaram fogo de fora. E isso não agradou o Senhor. E isso é tremendo, hein, irmão? Sabe por quê? Até mesmo a nossa adoração, o nosso louvor, o culto que prestamos, nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Se hoje nós entramos por aquela porta e entramos aqui e cultuamos a Deus e louvamos, adoramos e sacrificamos ao Senhor um culto de louvor e adoração, é porque o Senhor já nos deu para a gente ministrar, porque é dele e é em nome de Jesus. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer ao Senhor. Mas o tremendo, irmãos, é que o fogo precisa estar aceso. O fogo precisa ser acendido, mas o fogo também precisa ser mantido, aquecido. A chama precisa ser nutrida. Tremendo, irmãos. O texto diz que Paulo, olha que tremendo, quando os bárbaros acendem uma fogueira para aquecê-los, o que Paulo faz? Ele vai buscar gravetos. Ele acha gravetos secos. E por causa do frio, havia uma víbora que por causa do frio estava endurecida, parecida até com um graveto. E quando Paulo pega, ele é mordido por ela. Mas é interessante, irmãos, que o que eu aprendo aqui? O fogo aceso precisa ser mantido. E ele pode ser mantido, irmãos, com pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenos serviços. Às vezes uma palavra aquece alguém. Não é assim? Um abraço aquece alguém. Espero que você já tenha perdido o medo e já esteja abraçando de novo, apertando a mão de novo. Espero que você já tenha voltado a ter contato, que é a vontade do Senhor. Foi um tempo, irmão, de aprendizado. Foi um tempo de sofrimento. Foi um tempo de isolamento. Foi um tempo de afastamento que não é de Deus. Embora Deus está nisso. Porque o desejo de Deus é que estejamos juntos, que tenhamos contato, que nos aqueçamos uns aos outros, que as nossas palavras ajudem a edificar e fortalecer o nosso irmão, que os nossos gestos, a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso louvor e a nossa adoração aqueça. E foi isso que Paulo fez, irmãos. Ele pegou um feixe de graveto. Nós precisamos ajudar a fogueira a aumentar, irmãos. Você já está percebendo o fogo aí? Já está sendo aquecido? Põe mais lenha. Põe mais lenha na fogueira. Acenda o fogo. Não tenha medo de fogo, meu irmão. Pastor, mas nós somos presbiterianos. Outro dia desse, alguém comentando algumas coisas, alguns irmãos, era de outra denominação, e falou, você é presbiteriano. Eu falei, mas lá também tem fogo. Presbiteriano também tem fogo. Para ter-se fogo, não significa, às vezes, alguns estardalhaços, algumas manias ou algumas invenções de homem. O Espírito de Deus é fogo. E Ele habita em nós.
Presbiteriano tem fogo, sim. Presbiteriano busca o Senhor. Presbiteriano tem unção, sim, tem fogo. Amém, irmãos? Me ajuda aí. Amém. Tem fogo. É verdade que alguns têm medo, irmãos. Cuidado aí, pastor. É claro, irmãos. Só que é tremendo o texto, né? O texto diz que o fogo que você precisa, que nós precisamos, precisa ser aceso, e se já acendeu, precisa ser mantido e alimentado. E não tenha medo do fogo, da unção, do poder de Deus sobre a sua vida. Porque se tiver fogo estranho, Deus vai mostrar. E se esse fogo alimentar ou levantar alguma víbora, alguma serpente, o mesmo fogo vai eliminar, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos presbiterianos têm medo de buscar esse fogo, essa unção, a presença de Deus, o poder de Deus e manifestar a sua glória, por causa das invenções, por causa das distorções, por causa das manias, por causa do pentecostalismo. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vier que não é de Deus, o próprio fogo a consumirá. Não tenha medo, porque se o fogo é de Deus, ele vai eliminar o que não é de Deus, irmãos. Não precisamos ter medo do fogo. Porque esse mesmo fogo que foi aceso e alimentado por Paulo e que levantou uma víbora, irmãos, essas coisas acontecem, nós estamos sujeitos. Mas o mesmo fogo mata a serpente. O texto diz que a serpente foi queimada, foi lançada no fogo. E Paulo, que foi mordido, tido como assassino, vocês perceberam no texto? Eu mencionei isso de manhã, né? Que isso? O cara foi preso. Ia ser açoitado. Queriam matá-lo. Armaram a armadilha para ele. Foi preso. Preso, entra no barco. Barco naufraga. Quase morrem afogados. Passaram fome, 14 dias sem comer. Vão dar numa ilha. Chega na ilha, serpente o morde. Esse cara precisa de oração forte, né? Não precisa de uma oração. Foi o que eles pensaram. E como eles tinham isso em mente, falaram assim: a própria justiça é contra ele. Esse cara... Mas a Bíblia diz que a mão dele nem inchou. Esperaram um tempo, não aconteceu nada. E aí agora começaram a achar até que ele era um Deus. Porque era a visão deles. Mas Paulo pôde testemunhar, irmãos, do amor de Deus ali. Nós precisamos manter o calor espiritual, irmãos. Nós precisamos nos aquecer, mesmo no frio. Mas nós precisamos procurar isso, irmãos. Como, por exemplo, eu falei no início aqui, você está sentindo frio? Procure o sol. Não é gostoso, né, irmão? O sol é agradável, não é, irmãos? Aquele friozinho, você vai lá para o sol, é aconchegante, é gostoso. Aproxime-se do sol. E é interessante que o sol nos lembra quem? O fogo de Deus. Deus sobre a nossa vida, irmãos. Deus criou esse luzeiro tremendo. Nós precisamos ficar perto do fogo, irmãos. Não é a palavra de Deus fogo? Não se afaste, meu irmão, da palavra de Deus. Não se afaste, irmãos, da comunhão com os irmãos. Como poderá alguém se aquecer sozinho? Há um texto da palavra de Deus que diz que não é bom o homem ficar sozinho, 2 é melhor do que 1, não tem? Porque um aquece o outro, se um fica fraco, o outro fortalece. É muito usado para casamento, mas ali não é para casamento, ali é para a igreja. Você não pode ficar isolado, meu irmão, você que está aí na internet, sozinho, você que está acostumando em casa. Cuidado. Você precisa voltar à comunhão. Você precisa voltar a estar presencialmente para se aquecer com os irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, irmãos, nos manter aquecidos e em movimento. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que acomodou, você precisa se manter em movimento para não congelar. Mantenha-se em movimento a sua graça e os dons que Deus te deu. Você precisa se manter em movimento.
usar os talentos e os dons que Deus te deu. Voltar à atividade, meu irmão. Voltar à atividade. Amém, irmãos? Vamos orar? Que nós possamos nos aproximar, irmãos, da palavra, da oração, da comunhão, dos irmãos. Buscar este fogo que vem do alto. A unção do Espírito Santo de Deus. E que se manifesta, irmãos, através da comunhão, do contato, da oração, do fazer a vontade do Senhor. Irmãos, quando nós ministramos na vida de alguém, quando nós oramos por alguém, quando nós fazemos alguma coisa, nós somos também aquecidos. Isso é natural do homem, irmãos, já perceberam isso? Quem não fica feliz quando pôde fazer algo que abençoou alguém? Até mesmo aqueles que não conhecem Jesus se alegram e se fortalecem com isso. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos o Espírito Santo de Deus, temos Jesus em nós, Deus conosco, Deus nos ajuda, está conosco, seja em naufrágio, não é isso? Perseguição, luta. Meu irmão, você está frio? Tem sentido assim? Puxa vida, eu tenho me sentido fraco. Era tão bom antes. Será que você pensou isso? Puxa, antes eu fazia mais, antes eu orava mais, eu lia mais, eu buscava mais, mas alguma coisa aconteceu que te esfriou. Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a aquecer seu coração. Coloque diante de Deus, quem sabe, Senhor, me ajuda, me perdoa. Eu sei que eu sou teu, declaramos aqui, foi o Senhor que me comprou, eu sei que eu sou do Senhor, então, Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, me fortalece, me usa, me ajuda a vencer esse problema, a resolver essa causa, quem sabe até mesmo ajudar na sua família, na sua casa, no seu irmão. Ó Deus bendito, Senhor Deus dos exércitos, Deus Criador de todas as coisas, Senhor nosso, foi o Senhor que nos chamou para Ti mesmo e para a Tua glória, o Teu louvor. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e nós buscamos, Senhor, o Teu fogo, a Tua unção, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder, ó Deus, o Teu amor sobre a nossa vida. Ó Deus bendito, ajuda-nos e fortalece-nos. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós clamamos, aquece-nos. Senhor, que a Tua palavra nesta noite tenha aquecido o nosso coração. Ó Deus, que a oração, que a comunhão, a alegria de estarmos juntos, de podermos contemplar os nossos irmãos, ao vermos, ó Deus, a glória do Senhor, ao vermos, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, que isso tudo possa aquecer o nosso coração. Ó Deus, a chegarmos em casa, ó Deus, olharmos para nossa, ó Deus, para o nosso lar, para a nossa cama, para a nossa geladeira, para o nosso alimento, para a nossa coberta, olharmos para a esposa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós, para os netos, para as crianças, possamos ver a Tua glória e possamos nos alegrar, Senhor, como o Senhor tem sido bom para nós. Ó Deus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó Deus. Mesmo em tempo de luta, tribulação, confusão, o mundo está perdido, inseguro, mas nós não. Nós estamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Sabemos que às vezes é difícil, às vezes nós não compreendemos nada, às vezes duvidamos, às vezes temos medo, Senhor, às vezes até mesmo te questionamos, às vezes achamos que o Senhor não sabe o que está fazendo, mas o Senhor sabe que no fundo, apenas estamos abrindo o nosso coração, porque de fato, ó Deus, nós Te amamos e nós queremos Te servir, que nós queremos estar aquecidos e nós queremos ser aqueles que aquecem os corações daqueles que estão próximos de nós. Ó Deus, nós queremos animá-los, fortalecê-los, encorajá-los. Então, ó Deus, usa-nos, fortalece-nos, derrama do Teu poder sobre nós. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua igreja reunida, os presentes e os que nos acompanham via internet. Ó Deus, aviva-nos, fortalece-nos, anima-nos, encoraja-nos e usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus bendito, ainda que o frio venha e seja até mesmo intenso,
que nós possamos continuarmos assim, ó Deus, aquecidos no amor, na palavra, na comunhão, ó Deus, na santificação, na oração. Ó Deus, obrigado, Senhor. Abençoa cada vida aqui, fortalece, Pai. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, ó Deus, que estava tão desanimado, tão enfraquecido, tão distante, mas que hoje, em nome de Jesus, saiam daqui com o coração ardendo para a glória do Teu nome, e que possam acender as chamas por aí, Pai, e acender outras fogueiras para a glória do Teu nome. Ó Deus, cura, restaura, anima e fortalece. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesta certeza, meu irmão, minha irmã, nesta esperança, nesta alegria, nesta unção, no poder do Espírito Santo, neste fogo que nos aquece, ide em paz, meu irmão, minha irmã, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a alegria, o poder, a unção do Espírito Santo, sejam sobre as nossas vidas, sobre a igreja aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Em nome de Jesus.